aqui para mais um episódio do Cast Transformar. E hoje um episódio de luxo, hein? De luxo, amiga. Um dos episódios mais femininos de toda a temporada do Cast Transformar, não é? Verdade, com certeza. Aliás, quando essa convidada chegou aqui hoje, todas nós, a primeira coisa, meu Deus! Já deixamos o quê? Um salário. É verdade. Mas para elevar a autoestima. Com certeza. Hoje, então, vamos bater um papo com uma daquelas mulheres que inspiram pela visão de coragem, capacidade de transformar oportunidades em negócios. Jornalista de formação, ela é uma referência no empreendedorismo feminino. Fundadora da Inovazione Semijoias Premium, ela transforma a vida de muitas mulheres ao oferecer produtos de qualidades, mas também oportunidades reais de renda. Interessante, né? Muito interessante. O que será que vamos falar, hein? Qual produto que está aqui, ó, nessas caixinhas? Especialista em marketing digital e inteligência artificial de negócios, ela hoje irá compartilhar com a gente como funciona o potencial de crescimento e faturamento no universo de Semijoias Premium. Ai, que tudo! Então vamos chamar? Beatriz Siqueira! Bem-vinda! Obrigada, meninas. Seja bem-vinda, Bia. Então, pra gente começar, quem é a Bia? Quem é a Bia? Vocês já apresentaram bastante, né? É verdade. Sou jornalista por formação. Cheguei a exercer alguns anos de jornalismo, mas no lado impresso, escrever, aparecer não era meu forte, até pouco tempo atrás. E com o decorrer da vida, foi me mandando mais pro lado de marketing. Então, sou especialista em marketing digital há mais de 10 anos, já trabalho na área, especialista em tráfego pago, social media. E o meu marido, ele vendia semijoias, ele é formado em Direito por formação, e ele não chegou a passar na OAB e resolveu começar a revender semijoias. Minha sogra sempre vendeu ouro, então ela fez a vida dela vendendo ouro. Olha. Até que um dia na faculdade, ela começou, acho que, a agregar semijoia com ouro, porque o ouro foi, às vezes, ficando mais caro, isso há 20 anos atrás. E aí, ele pegou um mostruário de semijoias e levou para a faculdade para vender. No primeiro dia já vendeu com muitas mulheres, né? Já vendeu um monte e aquilo deslumbrou e não parou mais. E aí, eu já namorava, fazia faculdade fora, em São Paulo, sou de Marília. E ele é daqui, então a gente namorava de distância, mas a gente sempre... ele revendia, tinha uma equipe de revendedora, consignado, não tinha marca, né? Uhum. Mas já estava nesse universo de semijoias. E aí, quando a gente começou a namorar, foi quando fundou a Inovazione. O CNPJ da Inovazione mesmo, ele é de 2009. Então, como eu já namorava desde 2008, a gente fundou praticamente junto, né? Então, eu trabalhava em jornal, ele vendia. E quando eu mudei para cá, em 2014... era o comecinho da marca, e aí foi quando eu assumi a parte de marketing. Então, assim, eu cuidava redes sociais, toda a parte de marketing da empresa, e ele com a parte comercial. E assim foi. A empresa já tem 15 anos, atendemos norte a sul do país, muitas revendedoras, e o foco é exclusivamente no atacado. Então, a gente vende no atacado, que é um modelo de negócio, como você tinha falado. É uma chance de lucrar, né? Com a Semijoia Premium. E nós colocamos, até tínhamos escolhido, né? Como tema, luxo acessível e um negócio lucrativo. Quando a gente fala do luxo acessível, na introdução eu também coloquei como a Semijoias Premium, né? Quando a gente está falando desses termos, o que a gente está especificamente falando? Quando a gente começou lá atrás, nós não tínhamos muita preocupação, então a gente quebrou muita cabeça por isso, né? Então aí isso foi aprendendo, então a gente trouxe isso para a marca, para as pessoas que investem com a gente não passar por esse problema. Então a gente tinha semijoias mais em conta, não tinha muito conhecimento de, às vezes, cravação, né? Como que é a diferença entre uma semijoia comum e uma semijoia premium. E isso dava muita dor de cabeça. Por quê? Porque uma semijoia premium, a cravação, ela é de zircônia, ela é cravada. Então, assim, é muito difícil de cair, né? Porque é cravada igual joia mesmo, igual ouro. A bijuteria ou semijoia
mais baixa, às vezes é colado, é strass, então cai muito forte. Então a gente vai, às vezes, aquelas lojas de centro, chinês, importado, que você usa algumas vezes e já começa a cair pedra, porque é colado. Então a gente trabalhou um pouco com isso no começo e viu que dava muita dor de cabeça. E isso também, né, tanto na questão de pedras, né, que é da zircônia, do brilho, e também de banho. Então, no começo a gente falou, não, vamos segmentar a inovação, vamos trazer criar a autenticidade da marca em cima de um produto semelhante à joia. Então, joia de ouro verdadeira, a gente tenta trazer esse luxo acessível, isso para semijoia, verdadeiras joias em semijoia. Então, o design de joia, o banho de altíssima qualidade, então todos os nossos banhos é de 10 a 15 camadas de ouro, para ter uma durabilidade mais alta, 2 anos de garantia. É uma acessibilidade do ouro, né? As peças, que nem esses anéis, são semelhantes a esse solitário, a ouro de verdade, de joalheria, né? Mas são feitos de semijoia. Então, é isso que a gente fala do luxo acessível, que é uma forma de... Eu acho legal no contexto que você colocou, que deu para entender, então, que vocês chegaram a trabalhar, ou lá atrás, quando o seu marido atualmente, né, começou a trabalhar, ele também trabalhava com aquele outro semijoias. Sim. E aí vocês passaram por né? Tinha um pouco de tudo. Por essa experiência de que muita tem dor muita de cabeça, né? E você, principalmente quando tá começando, você não tem um nome forte ainda, né? Você tá fazendo o seu nome. Isso. E aí você, às vezes, trabalhar com um produto não tão de qualidade, uma cliente sua compra e tem algum problema, a chance de comprar de novo é quase zero. Quase zero dela ter a recorrência, né? Porque muitas coisas são de moda também. Por mais que você ofereça garantia, porque a gente vê muitos concorrentes também oferecendo garantia até vitalícia. Mas você compra uma coisa da moda, você quer usar naquele momento. Então, se dá 15 dias ela deu problema, vai para garantia, vai ficar não sei quanto tempo na garantia até voltar. Às vezes já até passou a moda, ou você já perdeu aquele desejo, né? A cliente já perdeu o desejo de usar. Então, essa dor de cabeça lá atrás fez a gente redimensionar tudo da marca para ser premium, desde o banho, de acabamento, de design, de embalagens, mínimos detalhes, porque assim, os mercados de luxo você tem que pensar em toda a experiência, né? Nos mínimos detalhes. Sim. Para não ser guerra de preço, para você não competir por preço no mercado, né? Que eu tinha até dúvidas mesmo em relação ao que caracteriza, na verdade, uma semijoia, porque, pelo que você falou, a gente tem, então, níveis, né? Hoje vocês trabalham com a premium, mas existem também uma semijoia que ela é inferior. Sim. Mas, ainda assim, ela é praticamente uma bijuteria, essa semijoia que é colado, como você disse. É uma bijuteria. É que as semijoias, ela, desde da baixa até a premium, ficou com semijoia. Então, assim, às vezes a premium acaba sendo desvalorizada por esse semi, né? Que é praticamente uma joia. Se a gente for ver, tanto na durabilidade, tem colares, o peso... Isso que eu ia falar, se eu pego aqui, você trouxe uma caixa encantadora. Vou tentar abrir, me ajuda, Bia. Se eu pego uma peça, por exemplo, se eu estou fazendo uma compra e não estão me falando, então mais ainda, uma compra online, né? Como eu consigo identificar? Online não vai ter como eu identificar, né? Online eu acho que você teria tem que ter escrito lá. Você tem que... O que a gente fala para quem está começando, ou até para quem já revende e está em busca de fornecedor de qualidade, é você sempre saber a camada de ouro. Então, porque a semijoia baixa, às vezes tem uma camada de ouro, 3 camadas, 5 camadas, 10, 15. Então, quanto mais camada, mais a durabilidade, né? Tanto de ouro quanto de ródio branco, que é o prata, né? Que é o ródio branco. Então, quanto mais camada, e também os verniz de durabilidade, porque a nossa, por exemplo, a gente usa de 10 a 15 camadas de ouro e um verniz alemão que aumenta a durabilidade e o brilho. Outro ponto também é o tom, né, do ouro. Então, assim, tem ouros que são mais amarelos, tem ouro que são mais avermelhados. Muitas semijoias, elas são importadas da China. Então, assim, elas têm níquel na composição. Então, é muito importante, às vezes, quando for comprar online, saber se é livre de níquel, se é livre de cromo, que é esses metais pesados que o importado, às vezes, traz.
né? Não é toda semijoia importada que tem. Tem semijoia que vem, principalmente o que vem banhado de fora, né? Que a gente Já vê vem. nessas lojinhas por aí. Ela é bem amarelado e também tem esses metais. Então, às vezes você saber uma semijoia, o banho, a cor. Então, o nosso tom, se você ver junto da minha aliança, ó, ele é bem semelhante à aliança, ao ouro, igualzinho. Você não consegue distinguir É verdade. o tom. Então, assim, são esses detalhezinhos Uhum. que fazem a diferença. Saber se é zircônia mesmo, se não é vidro, porque também tem isso. Às vezes as pessoas usam vidro, por mais que seja cravado, não seja colado. A semijoia baixa, ela usa vidro, ela não usa zircônia. Existe o tamanho da zircônia, a micro zircônia, que é a pequenininha, que aqui tem, ó, Sim. até um colar que a gente viu. São micro, ela é... Ai, gente, nos bastidores. Vanessa, no bastidor aqui. Ela tá, assim, apaixonada, que é pra você, né, Van? Que lindo. Mas é um luxo acessível, hein? Ele totalmente. acessível. Ele parece a joia e ela é bem pequenininha, então ela é muito igual ao brilhante, né? O brilhante da joia de ouro. Não, e a gente vê, assim, a quantidade e o quanto tá preciso, né? Preenchimento. O preenchimento, Isso. Maravilhoso. Eu até ia pegar esse colar que na hora que a gente abriu, porque eu tô encantada com ele. Lindo. E quando a gente fala que a empresa é revendedora, então quer dizer que você não atende o público final. Hoje vocês não atendem, por exemplo, se a gente for lá, não, você vai me indicar uma revendedora. Isso. No site, na loja virtual, nós temos as duas opções assim. Então, o cliente entra, nós não temos preço aparente para proteger a revendedora, para o seu cliente, o cliente final da nossa revendedora não saber quanto que ela paga ou vir comprar, fazer uma compra direta também da gente. Então, quais são os requisitos do atacado? Então, ela entra no site, vamos supor, ela tem que fazer um cadastro, lá ela escolhe se ela quer atacado ou varejo. Se ela escolher varejo, ela vai ter acesso ao preço cheio, que é o que a revendedora vende, que é igual. A gente não, para comprar uma peça é o preço de varejo. Se ela escolher o cadastro de atacado, aí ela vai ter o acesso passa por aprovação interna da empresa, o cadastro. Após a aprovação, ela tem que comprar 1.500, que é essa barreira de entrada, né, para o cliente final não comprar com preço direto da fábrica, né? Porque nós somos fabricantes, então para o cliente, porque muitas revendedoras, que principalmente que estão começando, elas não têm a marca delas ainda, né? Beatriz, Semijoias. Isso que eu ia te perguntar. Explica pra gente como é o plano de negócios da empresa. Porque então ela tem níveis em que ela pode comprar como revendedora. Sim. Né? E aí ela compra. Qual é o plano de negócio? Ela compra a marca de vocês e vai revender, ela coloca o nome dela, ela tá comprando, né, um produto em que ela pode ser o nome dela mesma. E como uma outra dúvida é que o que essa pessoa, né, que quer ser uma revendedora precisa ter para ter esse cadastro aprovado? Tá. Primeiramente, a gente não faz consignado. Isso também é uma pergunta que vem muito pra gente. Vocês consignam uma mercadoria, né? A maleta consignada? Não. Por quê? Primeiramente, o lucro que a revendedora vai ter é muito menor. Então, no consignado. Se fosse consignado. Isso, ela vai pegar uma maleta e ela vai ganhar o quê? 30% ali. Se ela comprar, ela vai ter uma lucratividade de 150%. Nossa. E aí, então ela tem um modelo de negócio muito mais rentável. E também a gente sabe que ela comprando, ela tendo esse investimento, ela vai se mover muito mais para vender, para ela aprender do que o consignado. Então, quando faz consignado, quando a Inovazone começou há 16 anos atrás, até antes do CNPJ, em 2008, o Vitor tinha uma equipe de revendedora. Só que você não consegue trabalhar com novidades sempre. Então, você vai mesclando ali entre elas. Para você trabalhar com tendências do momento, com novidade toda semana saindo novidade, é impossível. Assim, tem empresas que fazem, mas a gente é inviável para o nosso modelo de negócio oferecer novidades no modelo consignado. Então, a gente opta pela venda no atacado, que elas vão ter muito mais lucratividade, né? Nós temos clientes nossas que começaram vendendo consignado, porque não tinham, às vezes, o investimento inicial, mas já viram logo a lucratividade do atacado, migrou
e hoje vive 100% de semijoia. Nem é como uma renda extra, a gente até pode depois falar sobre isso. E a questão tem os dois modelos. Você perguntou se ela compra a nossa marca ou se ela pode vender vários fornecedores. Quem está começando, às vezes não tem uma marca, ou não tem nem tempo de fazer uma etiqueta, de fazer uma logo. Então, ela pode já usar o nome, usar a nossa etiqueta. Tudo bem, usar como revendedora Inovazone, não tem problema nenhum. Então, ela compra o mínimo, ela não precisa de CNPJ, ela só precisa comprar o mínimo. Então, o mínimo para a primeira compra é R$ 1.500. Sim. Nessa compra, ela ganha uma maleta para ela já apresentar as semijoias, que é até essa que a gente trouxe, né? Para ela já... É a menor, isso. É a menor. Aqui, se a Bia quiser segurar aqui também. Para ela já poder apresentar. Essa campanha com os 1.500. Isso, essa é de 1.500, primeira compra. E também você vê que desde a primeira compra, a gente já traz esse brand do premium, da maleta dourada, com o acabamento dourado, toda forrada, para a vendedora levar isso para o público dela. Sim. Né? Então, assim, ela pode usar a maleta com as nossas etiquetas, como revendedora Inovazone, como também ela pode comprar nosso e trocar para a etiqueta dela e comprar de outros fornecedores e criar a própria marca dela. Como eu falei, Beatriz Semijoias, e a gente seria só o fabricante, só a venda no atacado. Então, tem esses dois modelos. Mas, para incentivar, né, esse modelo de negócio, a gente já apresentei na primeira compra com a maleta. Também vai certificados de garantia, embalagens de presente, para ela poder já iniciar mesmo, é um modelo pronto. E a nossa etiqueta, ela vai também com sugestão de varejo, do preço para ela revender. Então, para ela que ainda não tem, né, ela já sai já recebe a compra dela e pode sair vendendo. E conforme o valor da compra vai mudando. Então, essa menorzinha é a de 1.500, a média de 2.500 e a grande de 3.500. Eu fiz uma conta aqui, um investimento de 1.500 para começar o negócio, quando eu vendo esse total, eu já tenho um faturamento de 3.750. Sim. Aproximadamente. Né? Claro que ela... Nessa sugestão de preço é uma sugestão, então ela também pode colocar para menos ou porque pra mais. De acordo com a região, né? Vocês vendem para o Brasil todo. E tem peças que ela vai ver que às vezes isso daqui eu posso vender um pouco mais caro, isso daqui você ganha em um, perde no outro, você tem uma média, né? E então, assim, depende muito da época do ano. Por exemplo, nós estamos numa época, né, perto do Dia das Mães, que para quem tá começando é a melhor época. Dizem que a segunda é melhor, mas eu às vezes até discordo. Eu acho que ela empata, se não melhor que o Natal, porque semijoia para o Dia das Mães é muito vendável. Tanto coração, que é o que a gente mostrou, sai muito, religioso. Então, para quem deseja começar, pegar essas épocas sazonais, vende muito, né? Então, muito. E qualquer uma, ou até homem, não sei, pode ser revendedor. Sim, é só... a questão a barreira de entrada é o mínimo. Então, assim, comprando o mínimo de compra é qualquer pessoa. Ah, tá, mas aí não obrigatoriamente ela precisa ter um CNPJ. Não, só o mínimo de compra. A primeira compra é 1.500, as demais compras dentro de 90 dias é R$500 para fazer reposições. Então, assim, a única barreira de entrada mesmo é o 1.500, que muitas pessoas perguntam, mas por quê? Eu queria comprar menos, eu queria experimentar, mas é uma forma de proteger eles, a própria pessoa que está iniciando ou que já revende, né? E sabe como funciona esse mercado. Exatamente porque muita gente vende com a nossa etiqueta. Sim. Então, já carrega a marca. Já carrega a marca, aí o seu cliente vai ver, vai entrar, vai... então, porque tem clientes que compram R$500, R$1.000 todo mês das nossas revendedoras. Com então, certeza. às vezes, pode vir direto e... Então, olha... eu ia fazer uma observação assim, para nós, eu e a Daiane também, que somos empreendedoras, temos os nossos próprios negócios, né, que nem a Oice, a MMeg, que tá aqui, que apoia também o podcast, a gente sabe, para começar um negócio, o quanto é de investimento, né, para você começar a produzir, né, os moldes, eu na fabricação do creme. Então, começar um negócio com 1.500 que pode se transformar em 4 rapidamente. Rapidamente, uma semana, com um produto muito vendável e de mercado, e que não tem como, não existe uma mulher que não use. Goste. E é um investimento baixíssimo. Eu que tenho confecção própria, eu sei que nós sabemos. É um mínimo do mínimo, esse 1.500 e o retorno maravilhoso. E a gente ainda parcela em 10 vezes.
vezes eu falo assim, é 2 pizzas, Olha. né? Uma pizza e meia. Uma né? pizzineta No pagando a mês. parcela do investimento do negócio Que é próprio. de um negócio próprio. E então tem muitas mães que às vezes não podem trabalhar fora, e aí vende num chá com as amigas, vai sair para jantar com a amiga. E como você pode levar essa maleta, é uma possibilidade de você levar para qualquer lugar. Então você vai sair com uma amiga, leva, deixa no carro, quantas vezes já fui levar meus filhos no médico e aqui, quase escolar, eu gosto, já tá no carro, já você vende. Você consegue ser a vitrine do seu produto, né? Sim. Isso é muito importante para revendedor. Você falou sobre a renda extra. Geralmente, elas entram com esse objetivo ou como renda principal? A maioria como renda extra. Que nem nós temos uma que eu falo muito dela como case, né? Temos várias, mas ela é muito... Ela é uma funcionária pública e ela trabalhava na prefeitura e ela começou exatamente como renda extra, porque conhecia muito repartição pública, né? Conhecia muita gente, muita mulher. Começou a comprar já para revender. No primeiro mês já vendia 5, 10 mil. Hoje em dia ela tem a marca dela própria. Olha. Vende, já comprou carro, casa, ela vende 25, 30 mil. Vive 100%. Mas ela começou como uma renda extra, como agregar, até ela ter a segurança, né? Sim. São 2 formatos, né? Se você está Sim. empregado, então se você está procurando uma transição... Eu acho que o mais importante é você conhecer mulher. E todo mundo conhece. Então, assim, você tem muitas advogadas que compram, porque fórum, conhece muitas pessoas que precisam estar sempre arrumada. Sim. Enfermeira, tem muitas que compram como renda extra, porque também trabalha dentro de hospital. Sim. O Vitor, meu marido, quando começou, ele deixava no porta-mala do carro, ele ia em clínicas de médico, que tem muitas secretárias, e vendia no caderninho na época. Hoje em dia tem maquininha, tem Sim. muitas facilidades, né? Hoje em dia você ser revendedor é muito mais fácil do que no passado. Que nem a minha sogra, ela criou 4 filhos vendendo ouro. Ela ia de sacoleira mesmo, para São Paulo, de ônibus, vender no porta a porta. Hoje em dia, com a internet, você tem uma gama, umas opções muito grandes, né? Eu achei muito interessante a sua história, né? O começo, que o seu marido, homem, ele vendia semijoia. Como que foi isso pra ele? Ele conta, assim, estava tudo bem? Ou ele enfrentou algum tipo, sei lá, de brincadeirinhas, bullying? Não, ele sempre foi muito, a gente fala, persuasivo. De venda, ele vende até eu, ele sabe vender. Sempre foi comercial. Se paga bem, né? Só não entrego. Vende, mas não entrego. Mas ele sempre foi muito comercial. Então, ele tirou de letra. Então, levou como uma brincadeira. Começou como uma brincadeira. Vou ganhar um dinheiro a mais, né? Fazer estágio de direito. E nisso foi o lado comercial. Mas o que ele sente muito até hoje, por isso também que nós optamos, por mais que eu sou jornalista, né, por formação, trabalhar no marketing da empresa, por ter o lado feminino. Porque ele é bom comercialmente, então ele vende muito, ele foi representante comercial, que a gente já... nós atendemos muitos eventos presenciais, vou falar um pouquinho depois, e ele foi presencial durante muitos anos, ele foi à frente, né, desse modelo de negócio, mas não dava para ele usar, para ele provar e ser a própria vitrine. Então, nós mulheres, nós temos isso. A vantagem do provador, de você ser sua vitrine, de você gravar um vídeo, de você falar. Para mim, gravar um vídeo até ano passado era um bicho de 7 cabeças. Eu não gravava de jeito nenhum, até que chegou um ponto que eu falei, eu preciso aparecer porque a empresa precisou, né? Então, assim, às vezes, ou vem da dor ou vem do amor ou da dor. E no caso, vem da dor. Com todas essas formações, o marketing, o jornalismo, a inteligência artificial para os negócios, além dentro da empresa para você promover a própria empresa, vocês hoje entregam algum treinamento, algo também Nossa, eu tô escrevendo exatamente isso. As revendedoras auxiliam, porque... Exatamente, às vezes não tem, né? Nem todas. Ou tem o lado comercial, mas não tem o lado da internet. Ou às vezes começa o próprio negócio, mas não tem esse entendimento do quanto é importante estar no digital. Tem vergonha de aparecer. Na primeira compra, a gente já oferece todas as nossas fotos e vídeos em alta resolução. Então, a gente faz ensaio profissional com o modelo e a gente oferece isso para as nossas revendedoras já postarem, né? No Instagram, no WhatsApp. E a gente também tem grupos fechados, né? Um Instagram fechado só para revendedora, um WhatsApp fechado só para revendedora, onde tem essa troca, onde a gente dá muita dica. Ah, legal. E também essa questão de formação. Então, a gente sempre está fazendo lives, né? Semanalmente, 2 por semana,
sobre marketing, sobre venda. Inclusive, uma que eu vou fazer agora é sobre como alavancar as vendas no Dia das Mães, com estratégias. A live né? é só para seus vendedores ou é aberta? Aberta. Ai, que legal. Vou anotar e perguntar. Aberta no Instagram dando essa dica de vendas, né? Uhum. Então, a gente faz isso aberto e também no Instagram fechado. Mas nós estamos com um projeto para fazer uma universidade um curso, assim, para as nossas vendedoras de estratégia de vendas, de tráfego pago, que é uma demanda que tem, né? Sim. E a gente sabe que o tráfego pago, que é anúncios patrocinados na internet, é muito importante porque o orgânico, o algoritmo do Instagram, ele entrega até certo ponto e cada vez menos, né? Ele força a gente a investir. Então, para a Inovazone, a gente usa muito para atrair revendedoras para chegar no público fora da bolha. Então, eu já investi, eu mesmo que faço o tráfego pago, isso é uma coisa que eu não delego, porque eu gosto de fazer, então já fiz vários cursos, me especializei nisso para a Inovazone. Então, assim, o case de sucesso da Inovazone, agora eu tenho know-how para passar para as revendedoras, para esse segmento, né? Porque a gente já investiu mais de 200 mil em tráfego pago, só no Instagram. Então, para esse segmento. Então, o público de atingir, qual formato de anúncio usar. Então, isso a gente está trazendo. E também a inteligência artificial está chegando aí para dominar. Eu ia te perguntar isso. Onde entra a inteligência artificial nesse negócio? O que vocês usam? A inteligência artificial, assim, muita gente acha que ainda é começo. Eu acho que ela está indo tão rápido que é o último ano que o pessoal que anda falando muito sobre isso, o último ano que a gente vê o mundo desse jeito. Porque a partir do ano que vem, as mínimas coisas já estão sendo feitas. E vai ser muito difícil as empresas que não estão utilizando isso. Porque desde o ChatGPT, que te dá tudo hoje em dia, se você der o comando... a inteligência artificial é dar o comando certo. Né? Se você dando o comando certo, ela te ajuda em inúmeras coisas. Desde isso, como também criar imagens de produto, tirar uma foto do celular de um brinco e pedir para colocar numa modelo e a inteligência artificial gerar isso. Então, as nossas revendedoras, às vezes, não têm esse investimento para fazer ensaio profissional. E ela não quer usar... ela usa a foto da marca, sim, mas ela também quer trazer aquela autenticidade dela ou da região dela, né? Com outra modelo, uma modelo morena. Então, a inteligência artificial, com baixo custo, oferece isso para ela, para a gente ensinar ela a fazer isso, né? A usar a favor, como também criar agentes para ajudar no atendimento do WhatsApp, já tem, né? Então, vai chegar um tempo que você não vai saber se está falando com um humano ou porque é muito treinado, é muito semelhante a humano, né? Também ensaios profissionais, de você usar uma foto, um selfie seu, subir na inteligência e pedir para te colocar num cenário totalmente profissional. Então, você não precisa, às vezes, gastar maquiagem, gastar tudo aquilo que envolve um ensaio profissional. Então, todas essas estratégias para alavancar o negócio, a inteligência artificial está chegando cada vez mais para crescer. Então, aquela coisa, eu não tenho ideia para gravar Reels, eu não tenho ideia mais para gravar um Stories. Isso não é mais desculpa, né? Porque você usa um ChatGPT, dá um comando correto lá, que ele te dá inúmeras ideias de gravar. E a questão existe, sim. A maioria, acho que 90% ainda tem a vergonha de aparecer. Esse é um problema. Então, a gente também tenta nas lives trazer isso para quebrar isso, porque as vendedoras que estão ainda no presencial é bom? Olho no olho ainda é indispensável. Mas se não tiver na internet, vai morrer para concorrência. Não tem como. Sim. Né? Então, é o que eu falei, ou vai no amor ou vai na dor. No meu caso, foi na dor. Eu morria de vergonha. Sou formada em comunicação, mas morria de vergonha. Quem me vê falando, vê gravando vídeo ou fazendo live, acha que é natural, que sempre foi assim. Sempre foi assim, que é tranquilo. E foi num dia que eu estava fazendo o tráfego pago para um evento presencial em Manaus, e estava com uma arte estática, assim, e eu entrei, o evento era segunda, eu entrei sábado, não tinha quase lead nenhum, né? Quase nenhum interessado, inscrito nenhum, porque às vezes alguém não sabe o que é lead, inscrito nenhum. E eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. Eu tinha acabado de fazer escova no cabelo, não estava nem maquiada. Peguei e gravei no carro um vídeo convidando para o evento e do nada deu 150 inscritos. Olha. Então eu falei, a empresa precisou de mim. Então foi um chamado, eu falei, agora eu
precisa, tem que deixar esse medo de lado, a vergonha. E é treino, então é um pouquinho por dia. É se arriscar. É se arriscar e... Ô, Bia, quando a gente fala, você tá falando, tendências e tudo mais, né, dessas semi-joias premium. Me fala, de onde vêm as referências? Até porque tá praticamente todo dia coisas novas e tendência e moda. Como que vocês trazem essas referências para os designs, assim, das joias, das semi-joias? Algumas referências são de alta joalheria, de joias famosas, assim, que a gente vê do mercado internacional, os desfiles de moda, você pega o que está acontecendo no exterior e traz, porque lá sempre chega antes, tanto na moda de vestuário, como também na semi-joia. Mas uma das coisas que nós prezamos muito é manter a autenticidade. Nós trazemos tendências, mas sem perder a autenticidade da marca. Por exemplo, agora está muito em alta o boho chique, que é coisas grandes. Então, como a autenticidade da Innovazione é peças semelhantes à joia, o minimalismo, a cravação. Então, a gente não entra tanto, a gente tenta trazer. Então, vai trazer um pouco de maximalismo, já traz dentro de joia, que nem esse colar é um pouco mais robusto, mais semelhante à joia. Então, a gente entra na moda não perdendo a autenticidade. Então, a gente sempre está buscando o clássico e essas inspirações do exterior, da alta joalheria, para trazer para as revendedoras. E na semi-joia existe a questão climática, por exemplo, inverno, outono, verão, primavera, ou não? É atemporal? Das tendências? Tem peças que são atemporais, né? Que os clássicos. Tem a linha clássica que pérolas, microcravação de solitário, brinquinho pequenininho, conjuntinho, ponto de luz, religioso, são peças atemporais. Tem épocas que a gente investe em coleções mais temáticas, né? Por exemplo, Dia das Mães. A coleção é muito focada em corações, em religioso, em personalizado, com nome, em peças que trazem significado, né? Que traz aquele sentimento. Porque as pessoas que presenteiam com o semi-joia no Dia das Mães, elas querem proporcionar o sentimento, né? Então, relicário com foto. Então, é mais temático. No inverno, às vezes, os colares longos, colar de elo um pouco maiores, também por conta de gola alta. Então, a gente sempre tá vendo um pouco da tendência do exterior e trazendo, e também o que dá para encaixar, né? No nosso caso, que a gente preza muito pela alta joalheria, o que dá para encaixar sem perder assim, a autenticidade da marca. As revendedoras que entram em contato ou entram no site, como vocês têm um atendimento a nível nacional, o showroom ele acontece só aqui em São José do Rio Preto? A pessoa ela tem que comprar totalmente no online as peças? Não, tem vários modelos de compra. Nós temos o showroom, que é a nossa fábrica, que é aqui em São José do Rio Preto. Temos as nossas consultoras online, que é tanto no site, que a vendedora pode entrar e fazer a compra dela 100% online e sozinha. Ela entra, adiciona 1.500 e finaliza a compra dela no site. Tem as consultoras de WhatsApp, que elas podem chamar, né, no WhatsApp e finalizar ali, que ela pode escolher com as revendedoras ali sugestões. E temos eventos presenciais em várias capitais. Praticamente, acho que todas as capitais do país, nós temos evento presencial. Principalmente Norte e Nordeste, porque é muito difícil o acesso, às vezes, para passagem alta, para a revendedora vir até aqui comprar, ou até o Sul, Sudeste, que tem muitas, né, fábricas, é muito longe, né? Então, a gente vai até lá. Então, por exemplo, na semana que vem, nós vamos estar em Salvador, segunda e terça. Então, uma revendedora minha, ela vai com todo o estoque, a pronta entrega dos últimos lançamentos, pega uma sala comercial nas cidades, a gente gera tráfego para capturar essas revendedoras, né, essas interessadas, divulgar o evento. Elas agendam com a consultora online e vão finalizar a compra nesses eventos presenciais. Porque para pegar na mão, para comprovar essa qualidade. Então, muitas gostam de ver na mão, né, de pegar. Então, a gente oferece isso semana que vem em Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, Teresina, muitas capitais. Aqui no Sudeste temos Belo Horizonte, nós fazemos também. Tem Cuiabá, Manaus,
que é norte. Então, a maioria das E capitais... se entrar em contato, alguém estiver assistindo o episódio, entrar em contato com vocês, consegue ver a agenda quando sim. vai estar próximo No site, dela, né? a gente sempre coloca, no Instagram também, todas as agendas, a gente divulga nos grupos de WhatsApp. E também com a consultora, entrando em contato com a consultora, ela tem toda a agenda do mês, que tem toda semana, tem atendimento presencial. E essas cidades que eu falei, tem muitas outras também, a gente tem todo mês. Então, por quê? Para dar o suporte do pós-venda, porque eu não quero só vender a primeira vez para você, a gente quer que o sucesso da revendedora. Então, nós estamos lá todo mês, então se tiver um eventual, não é porque nós trabalhamos com Semi-Joia Premium que você não pode ter problema. Claro, você pode, mas a gente tem a garantia de 2 anos para realmente te ajudar no pós-venda. Então, ela estando lá todo mês, você teve algum problema, você já vai no atendimento, mesmo que você não vá fazer uma outra compra, leva, né, sua garantia, ela traz para a fábrica, já recupera e já leva no próximo atendimento também, né? Então, tem o modelo online e também esses modelos presenciais. Sim. Você fala bastante, né, Semi-Joia Premium. Para mim, a novidade, eu não tinha escutado ainda esse termo, você já tinha escutado, Não, amiga? só quando eu conheci a Bia. Então, para diferenciar mesmo a Semi-Joia, que é mais inferior, você fala baixa, não é isso? Semi-Joia baixa. Semi-Joia é comum, né? Sim. Semi-Joia é o banho, o que difere mesmo. E aí, vocês trabalham, assim, com esse termo? É de vocês ou o mercado já trabalha dessa forma? Muita gente já trabalha, assim, Semi-Joia de luxo, Semi-Joia Premium. A gente escolheu o Premium porque, às vezes, existe muita gente que fala bijuteria de luxo. Então, o Premium é um termo que a gente escolheu para trazer um brand para a marca, né? Então, desde do design, como eu falei, na maleta, nas embalagens nossas de presente também, essa experiência, ela compra mais do que a Semi-Joia, ela compra a experiência e nós treinamos elas a passar essa experiência para as clientes dela. Porque não adianta falar, eu não tenho público. Se você tirar a Semi-Joia, mesmo que ela seja uma Semi-Joia Premium, você colocar ali numa etiqueta branca, aquela sem nada, e colocar num saquinho de transparente, de organza, às vezes sem todo o cuidado de oferecer uma experiência para o seu cliente, ela não vai ver o valor na sua Semi-Joia e não vai pagar. Na hora não, né? Só vai ver depois. Vai falar assim, então dura essa peça. Mas na hora não vai ver. Então, todo um contexto para gerar esse valor. Né? Sim. Então, o Premium é desde o acabamento, desde o design, né? Do material utilizado, do design da peça, do banho, da garantia, que nós temos toda essa preocupação nos mínimos detalhes de manter essa qualidade. Sim. Da maleta que vai apresentar, da embalagem de presente. E os treinamentos que a gente fala para elas têm que pensar em todos os sentidos, né, da cliente. Então, assim, o cheirinho que ela vai colocar na sacolinha. A gente manda também mimo, assim, com bombonzinho na caixa. Que legal. Para aguçar todos esses... E mostrar para elas, né? Tipo, para elas, o que a gente faz para elas fazerem. E vai vender cada vez mais, né? Você sabe que você tá falando isso, quando comecei, eu não fui pro atacado de imediato, porque eu tenho toda essa preocupação em estar oferecendo ali pro meu cliente, que o cliente viva essa experiência, é o que eu falo, né? A gente não vende roupa, a gente quer proporcionar essa experiência. Então, passar isso também para as revendedoras é um desafio. É um desafio. E outro detalhe que eu acho bem importante a gente falar aqui é hoje a gente tem visto as pessoas muito imediatistas e pensando em quantidade, mas o quanto a qualidade é mais importante, né, Bia? Sim, porque principalmente na internet acaba virando uma guerra de preço. Então, o que acontece? A pessoa vem comprar e fala, mas por que é mais cara? Então, o preço engloba tudo que nós falamos até aqui, desde a produção até toda a experiência. O ouro, por exemplo, até antes da gente começar, eu falei, vou olhar exatamente quanto está o ouro hoje para falar. Tá R$ 576 1 gramo de ouro, né? 1 gramo tá 576. Então, assim, tá muito alto. Então, você tem que saber, tipo, na hora de escolher, de quantas camadas são. Porque se você pegar uma semi-joia... Não existe milagre, né? Não existe milagre. Não tem como as pessoas falarem que é uma semi-joia de qualidade se não... Pagando, não tem valor. Não tem valor. Tipo, não tem... Com esse ouro... Perdi um pouco o raciocínio aqui só dessa questão.
com o ouro desse Nesse valor, falar que é uma semijoia premium, que é uma semijoia de qualidade. Então, a gente passar isso para revendedor é muito difícil no online. Então, convencer elas também a passarem para cliente delas. Mas assim, é nítido. Quando você pega a peça... então, é um desafio, né? No online. A gente tá investindo muito pesado em treinamento por isso. Também, né? De aparecer, de falar. Porque às vezes o texto, você vai comprar no online, você vai fazer comparação de preço. Você não vai ler todas as descrições, vai virar uma guerra de preço, tal, e fica mais difícil. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, né, que a gente até colocou, né, que tem muito mais mulheres nessa área. O que você acha que leva mais as mulheres a ter esse desafio da segunda renda, de focar no negócio próprio, assim, no empreendedorismo feminino mesmo? O que você acha que está tendo esse aumento, né, de nós mulheres buscarmos investimentos, negócios? Eu acho que, assim, muitas mulheres também estão por renda extra, porque o país está vivendo, né, tipo, um momento mais difícil. Então, precisando dessa renda para complementar. Hoje em dia, a mulher, ela ajuda muito em casa, então... E ela se sente útil em ajudar, né? Então, a gente vê pessoas que estão usando isso como uma renda extra para complementar, já tem outro trabalho complemento, como também quem tem o trabalho dos filhos, né? Da casa, a mãe que não consegue trabalhar fora e quer se autorrealizar trabalhando e também ajudar em casa, pode conciliar a maternidade, que é um desafio muito grande hoje em dia. A gente conciliar maternidade, marido... Você é mãe? Eu tenho 3. Eu tenho uma de 6 anos e gêmeos de 3 anos. Olha, você tem gêmeos também, eu também. Olha só, não é coincidência. Jornalista, eu tenho gêmeos, tenho um casal de gêmeos. Eu trouxe essa colocação porque eu venho fazendo... por interesse pessoal mesmo, né? Fazendo essa busca por essa informação. E eu tenho sentido e visto nas respostas, então tá me afirmando mesmo uma teoria, que realmente nós mulheres estamos buscando o empreendedorismo, o mercado de trabalho, né? Para conseguir conciliar com a maternidade. É incrível. A gente tem uma parcela aí de mulheres, né? Também no empreendedorismo, claro, que não são mães, mas uma avalanche de grande maioria. Eu acho que a grande maioria, ela começa, como nós falamos já também, ela começa como uma renda extra com o intuito de tornar a renda principal. Sim. Por conta disso, de ter mais tempo com os filhos, da liberdade geográfica, porque você leva para qualquer lugar, então você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho e ganhar seu dinheiro, né? Se autorrealizar. Porque como é um produto que toda mulher gosta, ela pode vender para amiga, para família. Começa assim e vai crescendo, né? Até ela conseguir gravar. E tem muitas que tem. Hoje em dia também você ter uma loja virtual é muito, muito acessível, né? Tem muitas plataformas que são baratas, que você começa gratuito ou até com baixo investimento, de fazer uma lojinha, de começar online, de vender. O próprio Instagram tem a loja dentro, né? Para criar. Então, é muito fácil vender online, né? Só que a entrega, a entrega do Instagram é difícil se você não conecta, porque as pessoas não compram de marcas, né? Compram de pessoas. Então, elas têm que entender sobre a importância da conexão, né? Por mais que tem muita gente vendendo semijoias, a Bia, a Lilian vende de um jeito. Ela vai comprar por você, pelo seu jeito de ser, pela intimidade pela conexão, né? Que ela tem com você. Se a gente ficar olhando no concorrente, BK e Mac estão no mesmo quarteirão, gente. Não é mesmo? Todas as farmácias têm 3 no mesmo quarteirão. Uma de frente para outra. Porque o que faz, né? Comprar. Então, é a conexão que gera com o cliente. E eu acho que essa conexão, quem está no virtual, ali no digital, você vai conseguindo atingir mais quando você aparece. Eu entendo que hoje não precisa disso, por enquanto, pelo menos você aparecer, você consegue fazer os provadores, muito assim, né, sem aparecer, tá ali mostrando só a peça, mas quando você tá ali e coloca seu rosto, eu acho que a conexão é muito maior. Quando eu comecei a mostrar, quando eu assumi esse papel do rosto da Inovasione, não só o engajamento
não tô falando nem de curtida, mas o interesse das pessoas em conhecer mais quem tá por trás dessa marca. Porque a empresa é uma empresa familiar, é minha, do Vitor. Então, o Vitor é o comercial, a Bia é o marketing. Sempre foi assim, mas quando eu comecei a aparecer, viram o rosto que ficava por trás dessa marca. Então, aumentou o interesse, a conexão das pessoas. Então, isso, quando as revendedoras aparecem, elas trazem isso. A Beatriz por trás da Inovazione, né? Então, quem é então, as pessoas que estão por trás das marcas. Você entende que a IA, ela vem como uma porta de entrada e como uma facilitadora? A IA, com certeza, vem como uma facilitadora. Porque muita gente fala, a IA vai acabar com muitos empregos. Não, eu acho que ela vem para otimizar. Quem souber usar elas vai conseguir aprimorar muito, tanto como revendedora, como para o marketing, para produzir, para escalar muito mais rápido o negócio. Não para substituir, ela vem como uma facilitadora, não como uma que substituta, ela usa né? isso como um recurso, como um recurso. Tem quem fala, vai substituir fotógrafo, não, ela vem... Você ficou falando das fotos, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu. Existe aquela coisa, existe os mimizentos que falam, vai acabar com a minha produção, ou que vai falar, não, eu vou usar disso para aprimorar, para eu vender mais. Né? O Leandro fez um post, não sei se você viu, amiga, essa semana. Eu vi, o marido dela é expert também em IA. Ele trabalha com isso, e aí ele fez um post exatamente, porque agora essa semana teve essa onda dos desenhos, né, dos bonecos, e aí ele colocou lá, será que a IA vai acabar com os fotógrafos? E teve fotógrafo que vai comentar, revoltado. Não, eu fiz um post sobre isso, sobre criação de imagem mesmo. E aí uma amiga minha falou assim, eu vou te mandar uma imagem para você editar. Eu falei, não é editar não, aquilo lá é criado mesmo. Você manda um selfie, ela criou uma foto completamente maquiada. E quem fala, dá. Se você olhar bem, você vai ver que é. Mas quem me conhece sabe que é bem semelhante. Sim, então, semelhante com você. Hã? Semelhante com você. Semelhante comigo mesmo. Só que o fotógrafo, ele pode usar isso como a favor dele. Eu já vi, então assim, eu vou fazer um ensaio profissional e te dou mais, como brinde, mais 10 fotos geradas por IA, você em Paris. Então, tem como você usar para agregar, né? Não para substituir seu negócio. Até porque tudo leva tempo. Mesmo que a IA seja rápido, tem o script, né? Tem que pensar, tem várias coisas. Então, assim, continua tendo que ter as pessoas que fazem, né? Para fazer aquilo. O fazedor, então, né? A estratégia. Porque tanto o tráfego pago, o marketing digital em si, o tráfego pago são ferramentas. Se não tiver o estrategista por trás, não vai funcionar. Não faz milagre. Sim. Né? E cada um tem a sua posição, tá vendo? Seu marido era comercial, coitado, ia cair na carreira de direito, carreira errada. Carreira toda, nossa, não tem nada a ver com ele, totalmente comercial. Totalmente comercial. Então tem pessoas e pessoas, cada um com a sua personalidade, cada um nas suas funções e agregando os recursos, né? Exatamente. E nessa área, nesse segmento das semijoias, a IA veio assim, né, de prato cheio, porque dá para as revendedoras usar muito a favor delas. Dá, porque essa semana eu fiz um teste, eu acho que tá aprimorando, né, o ChatGPT para imagem, que você tira uma foto do anel na mão e pede para ele, cria uma imagem com brand, com luxo, num fundo mocamuce, por exemplo, que é a cor do momento. E você vai depois aprimorando, ela ficou bem semelhante à imagem que eu tirei. Então, elas podem usar para múltiplos cenários, né? Para colocar em modelo, para colocar em fundos que tenha a identidade visual da marca delas, porque a nossa é preto e dourado, e tem muitas que são rosa, que é verde, então ela pode trazer isso, usar a inteligência artificial a favor delas, e também para desbloquear esse negócio do vídeo, né, com ideias de como me ajudar a desbloquear vídeo, como ideias para gravar vídeo, ideias para gravar stories, para revenda de semijoias, elas vão tendo como um funcionário. Antigamente, você precisava do social media, do gestor de tráfego. Hoje em dia, você cria vários agentes. Então, você pega um agente da IA só para te ajudar a criar Reels. Um agente só para roteiro. Um só para stories. Só para script de WhatsApp. Sim. Então, tem essa tecnologia a favor, né? Bia, vocês têm um showroom aqui em Rio Preto. Sim, né? Então, para quem tá assistindo agora, quer ser revendedora, ela consegue, horário, tem que agendar horário? Como que funciona esse trabalho no presencial, assim, aqui? O agendamento é todo online, seja para o showroom Rio Preto, seja para os atendimentos presenciais. Então, ela entra ou no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, lá no link da bio, tem
o contato, né? Ou no Google também tem os contatos no nosso site. Ela fala com a consultora, aí ela fala, se ela é de Rio Preto, eu quero agendar um horário em São José do Rio Preto, a gente tem o nosso catálogo digital para ela já ver, às vezes, as fotos do que está em lançamento. Então, ela acessa o catálogo, pode finalizar online, pode agendar em Rio Preto e pode ver quais cidades que vão ter atendimento presencial. Então, aí ela agenda o horário e a consultora atende ajudando na escolha. Esses kits, né, que eu falei da maleta de 1.500, 2,5, 3,5, ela tem o 1.500 em semijoia e ela ganha a maleta. Ela mesmo pode escolher, através do nosso catálogo digital, ela escolhe o que ela mais gosta, ou para quem está começando, tem muita dúvida quais são as peças mais vendáveis. Então, nós temos consultoras experientes para ajudar nessa escolha. Então, ela dá ela faz uma sugestão, ela escolhe lá, manda para a cliente, eu te oriento a você essa seleção para você começar, que tem um pouquinho de brinco, um pouquinho de anel, conjunto, as coisas que são mais sucesso de vendas. A cliente aprovando, ela finaliza a compra dela. Então, é um suporte, tanto no presencial quanto no online, a gente oferece esse auxílio na escolha do mostruário. Eu olhando aqui a maleta, não vejo nenhuma peça que não vende. É difícil. É verdade. O Vitor que fala que meu acervo pessoal pode enorme. comprar tranquilamente. Tá linda. As peças estão lindas, maravilhosas. Tem alguma coisa que a revendedora não pode fazer com a peça, com a marca? Alguma restrição? Por exemplo, ela pode colocar o nome dela, ela pode gravar a logo dela, ela pode usar o nome de vocês. Tem alguma coisa que é um critério que vocês não abrem mão, que ela não pode fazer? Ou não? Ela é bem liberal, bem aberta, porque a maioria usa com o nome próprio, né? Sim. Então, é mais como a gente fornece no atacado, a semijoia, ela vende com o nome próprio. Com a estrutura dela. Agora, se ela quiser, ela também, a gente já teve casos que ela falou, não, eu quero revender. Então, a gente oferece a nossa logo em alta resolução para ela pode ser uma revendedora Inovazione. Temos maletas também com a logo, temos sacolinha com a logo, a estrutura com a logo, caso ela tenha interesse em revender a marca. E se ela for montar um plano de negócio dela, não tem algum critério, como se fosse franquia, né? Que a gente compra franquia, gente. Tem vários critérios que tem que seguir para todos. Ela tem liberdade para montar. Ela compra no atacado. Ela compra no atacado. A semijoia no atacado. E por vocês serem fabricantes, existe a possibilidade da revendedora pedir um modelo específico, exclusivo? Sim, existe. A gente só pede para ela ter quantidade, né? Então, se ela quer criar um modelo para ela, então ela, tem muitas pessoas que às vezes querem. Tem cliente que vai casar, né? Então, a vendedora pega para dar presente de madrinha. Então, assim, a gente fala 30, 50, depende muito da peça, mas tem que ter um mínimo para produzir esse modelo para ela, né? Nós temos também linha de personalizado, que aí com nome, com tudo mais personalizado para as clientes dela, mas para produzir um modelo novo, ela precisa dessa quantidade para ele entrar em linha, né? Nossa, mas é um mercado maravilhoso também, né? Muito bom. Sim, fazer um próprio desenho. Isso, muitas vendedoras mandam, assim, anéis, pulseiras, e aí a gente viabiliza, é muito caso a caso, né? Olha. Mas sempre para entrar em linha, assim, uma quantidade, mas também não é muito alta. Achei legal essa ideia de presentear, né? As madrinhas, os convidados. A da minha irmã, ela fez uma pulseira com uma plaquinha escrito o nome das madrinhas também. Olha, que legal. Essa é bem personalizada. Bem Agora vou esperar as crianças, as meninas fazerem 15 anos. Eu achei bem interessante, porque dá muita liberdade, um plano de negócio em que as revendedoras entram e tem muita liberdade para fazer os seus próprios, né, trilhar os seus próprios caminhos. Claro que todas as indicações, know-how de vocês. Muita oportunidade de crescimento, principalmente, Sim, né? Porque a gente tenta, né? A gente traz um modelo pronto e para ela ter sucesso. Sim. Então, a gente vai dar o modelo para ela começar e para ela seguir. Então, se ela tem dúvida, o Vitor mesmo, ele chama, sempre na primeira compra, ele chama a vendedora e se apresenta. E tem o Instagram pessoal, o WhatsApp pessoal dele para tirar dúvida
com ele, para mostrar olha. essa proximidade com a vendedora, porque a gente quer que ela vende, que ela tenha sucesso na Sim. revenda. Eu não quero vender para ela e depois Não, tchau, e entendendo a história da empresa, é aquele conceito, né? Uma coisa é você aprender com quem tem a teoria, outra coisa é com quem sabe os caminhos das pedras. E Sim. vocês sabem os quem caminhos passou o que elas estão passando, né? exatamente. Então, assim, ele começou lá atrás como vendedor, como sacoleiro, né? Sim, né? Vendendo sim. de porta a porta, com a venda direta. Então, ele sabe todas as dificuldades do começo até criar uma marca de nível Brasil, né? Sim. Já temos clientes até no exterior que já compraram, né? E do mercado, né? O sucesso, E aí do o mercado. quanto ele cresceu, Sim. saindo lá da rotatividade, da quantidade das semijoias, né? Sim. Mais popular. É. O quanto isso tem realmente mercado. Com certeza, né? assim, é um mercado que não para de crescer, né? O mercado de semijoia é um mercado em crescimento constante. E hoje em dia, com essa facilidade, a logística também da semijoia é muito fácil, porque é produto pequeno. Então, para você despachar com correio, aéreo, é uma caixinha muito pequenininha, você despacha uma quantidade grande de mercadoria, né? Então, é muito fácil a logística para trabalhar com semijoia. Então, a revendedora, ela não fica presa na cidade dela, no bairro, né? Ela pode vender tem pro um Brasil, oceano para ela poder infinito. trabalhar. E nós falando aqui de empreendedorismo feminino, né, amiga? Temos o Clube de Elite, isso mesmo. Apoiando, incentivando. Inclusive, Bia, se você não conhece, visita o Instagram deles, que é um clube de empreendedorismo feminino, voltado para o público feminino, onde lá é um grupo que se apoia, que se desenvolve, que traz conteúdo, que traz expertise de vários nichos, porque lá também está em crescimento, já está em 5, 6 cidades, e o clube é um apoiador aqui do nosso canal, convido a todos vocês a conhecerem lá a página da Juliana Pardo, que é esse clube que existe aqui em Rio Preto e mais em 6 cidades. Visite para poder ver se tem na sua cidade, se não tem, entre em contato lá com a Ju, que ela vai dar um jeito de viabilizar. E nós falamos bastante aqui de conexão, um dos propósitos do clube é gerar essa conexão, né, entre mulheres empreendedoras, tem muitos eventos, enfim, é muito bacana mesmo. Sim, você sai fora da bolha, né? Sai fora participando da bolha. ali daquele clube. Outra coisa que falamos aqui, eu tava até preocupada, viu, com a Simone. Pensei na Simone. Simone é a nossa fotógrafa exclusiva aqui do podcast, uma fofa. E a Simone, ela trabalha algo que a gente comentou bastante também. Falamos sobre a inteligência artificial, mas ela tem algo que a inteligência artificial não tem, que é o olhar, né? A sensibilidade, o sentimento humano. Então, ela trabalha com fotos espontâneas, ela registra o sentimento, a emoção do momento no seu evento. Sim. Simone faz todos os meus eventos, inclusive já marquei meu ensaio de Dia das Mães. Não, e inclusive o marido da Daiane, sendo da inteligência artificial, fizemos um ano agora de podcast, o Leandro não produziu na inteligência artificial nossas fotos, foi a Simone lá no ao vivo. Então não substitui, né? Com certeza. Tem trabalho para todo mundo, para agregar para todos os tipos de profissionais, a inteligência artificial, o marketing, o quanto a gente tem que ficar atento. Tem um conhecimento do Silvio Santos, que ele fala assim, não sei se vocês já viram, por que o ovo da galinha é tão popular, vende tão fácil, tão rápido, todo mundo compra, e o do pato não, sendo que é até maior? Vocês sabem? Não. Por quê? Não. Porque a galinha faz um barulhaço quando ela se apresenta, entendeu? Então, hoje, o mercado existe concorrente, existe melhores, existe diferentes, né? Não existe o certo ou o errado, que é melhor, existe o público. Existe o mercado, então se você se permitiu, está entrando num mercado, apareça, peguem todos esses conhecimentos que a marca, que a empresa traz para vocês. A Bia está totalmente disponível para trazer o conhecimento, entregar esse conhecimento para quem quer crescer no mercado, quem quer realmente faturar, né, Bia? Exato. Fazer uma mudança de vida, inclusive, a gente está falando. Sim. Né? Ter liberdade, né? Ter financeira, liberdade. De tempo, todas as liberdades que a mulher de hoje, né, mãe, deseja, né? Isso, exato. E lucrando, né? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, é um desafio, né? Você começar do zero. Eu tô entendendo que quando a gente começa aqui, eu já tô começando como equipe, né?
Eu tô começando suporte, com né? um suporte, com uma empresa 15 anos. 15 anos. É um produto pronto, na verdade. É um modelo pronto, É um né? modelo pronto de negócio, com só R$1.500 para iniciar. Nós vendemos o modelo de negócio para ela vender a autoestima, porque ela não vai vender só o produto, ela vai vender a autoestima, né? A Sim. transformação para a cliente dela. E nós queremos vender essa transformação de vida Sim. para ela, né? Um modelo de negócio pronto. Falamos sobre o luxo acessível. Uma peça, vamos lá, um anel. Eu tenho a partir de que valor? Nós temos para ela comprar. Não, vamos, e se a gente falar no consumidor? Qual você pode trazer o preço? Fica mais Eu fácil. vou dar um exemplo. Como eu não vou mostrar a peça, né? Sim. Então, assim, só às pra vezes trazer aquele conceito, porque é luxo, mas eu tô falando em R$1.000 ou eu tô falando em 100? Não, eu acho assim, às vezes ela tem modelo que ela vai pagar 69 e vai vender por 199, né? 209. Então, lógico que tem colares de luxo que vai vender por 800, 1.000, Riviera que vende a R$1.000, mas a Riviera que é aquele todo cravejado, sim, né? Sim. É um produto que é uma joia para a vida, que nunca sai, que é um clássico que não sai de moda, colar todo de pérola, tem produtos mas a faixa para ela revender a 150, 200. Olha só, totalmente acessível mesmo, é um luxo acessível mesmo. É isso, Bia. Obrigada. Mais alguma consideração, Bia? Fique à vontade para falar suas redes sociais, como o pessoal, as mulheres, né, podem entrar em contato com vocês. Para quem deseja, né, conhecer mais sobre esse modelo de negócio, o nosso Instagram é Inovazione, com 2 N's, Semijoias Premium. Lá tem todos os contatos para entrar em contato com as nossas consultoras e tirar todas as dúvidas. Fiquem à vontade, estamos à disposição. Obrigada por compartilhar. Nós vamos deixar, né, aqui no vídeo completo também os contatos, as redes sociais, conforme vocês forem assistindo. Indique para amigas, para homens que queiram, né, fazer uma transição de carreira ou uma segunda renda, porque pode ser realmente uma mudança de vida. E os homens também procurem uma revendedora para presentear as mulheres, as mães, filhas, irmãs. Por favor, inclusive adoramos ganhar, só para deixar uma dica. E nós temos também homens que revendem hoje em dia, porque se for como nós citamos, né, o Vitor começou, Exato. Se for uma pessoa que tem facilidade, e todo mundo fala, todo mundo tem facilidade com vender, porque você está conversando, você está vendendo, né? Você está se vendendo. Sim. Então, nós temos muitos homens que investem para... que trabalham em lugares que tem mulheres, vê essa possibilidade, como o Vitor lá atrás viu, e também tá quebrando esse paradigma e investindo também. Olha que legal. Já cresceu bastante. Eu até fazia tráfego antes só para mulheres e começou a mudar já um pouco essa realidade. Que legal. Bem interessante também esse insight que você trouxe pra gente. Obrigada, Bia. Obrigada, foi um prazer. Estar aqui com vocês e trazer um pouquinho da história. Esse plano de negócio que realmente era um mercado que nós não tínhamos tido conhecimento ainda não. Nem trago aqui, né, para as nossas entrevistas. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada. Tá lindo o podcast hoje, gente. Olha só, ela veio na nossa paleta. Tá só no brilho. E compartilhem, comentem, curtam aqui. Exato. Aproveitem para maratonar maratonar os outros episódios e deixem seus comentários. Isso. E até a próxima. Até. Um beijo.